Só um instantinho. Beleza. Então, naquela documentação que o pessoal da... Tá saindo no Hangout? Naquela documentação que o pessoal da STI Central manda pra gente, eles dão um exemplo de código para ser implementado no PHP, né? Sim. E aí, bom, se você seguir aquilo lá, dá certo também. Mas como a gente está usando um framework aqui, o Laravel ele tem um próprio jeito de você fazer a autenticação usando um provider, né? Ou seja, um servidor externo que tem a identidade dos seus usuários. E eu acho que no nosso caso aqui especificamente, assim, das unidades e tal, é bem provável que a gente vá por esse caminho de usar um provider, né? Do que ficar gerenciando contas de pessoas que já têm suas identidades em outros lugares. Então essa é a vantagem de usar um servidor que tem então a identidade dos nossos usuários. Então essa é um caminho. Um outro caminho é se vocês têm uma base local LDAP, tem uma biblioteca muito legal, dá para usar no Laravel, inclusive, LDAP, esse aqui, ó. Eu comecei a usar aqui, é muito bacana, chamada LDAP 2. Então, para quem tem base LDAP local, é uma boa usar essa biblioteca aqui de LDAP, ou AD, né? Então é isso, assim, quando a gente começou então a trabalhar com Laravel, eu fui atrás de fazer então essa biblioteca para a gente não ficar recriando usuários que têm as suas identidades nos servidores da USP, para ficar mais fácil a autenticação do nosso lado. Tá? Então, o protocolo que no caso aqui a USP usa é o ALF 1.0. E aí já existe o ALF 2.0, eu não sei se eles vão atualizar ou não. Então, assim, se fosse o ALF 2.0, acho que seria um pouquinho mais fácil. O ALF 1.0 ele é um pouco mais chatinho de configurar. Tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou criar uma instalação zerada do Laravel. E aí a gente implementa essa biblioteca lá. Então vamos lá, compose, create. Enquanto eu estou criando aqui, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode ir. Vou chamar de senha única, tá? Beleza, enquanto ele vai criando aqui, eu vou rapidamente... Eu vou entrar no meu banco de dados aqui. E aí eu vou criar um banco de dados para esse Hangout. Vou chamar de senha única mesmo. Beleza. Vou criar um usuário aqui. Senha única. Opa! Se eu digitar alguma coisa errada aí, vocês podem identificar. Ixi, tá tudo errado aí. Tem um N a mais ali. Identified. Pera aí. Identified. Tá certo, né? Tá, agora tá. Acho que localhost é bom passar uma aspas aqui, né? Pra não dar problema. Isso aí. Não. Bom, tudo bem. Ele tá falando que o usuário que eu entrei aqui, eu entrei com o usuário master que não tem essa permissão, mas beleza. Eu vou copiar essa linha. O Carlinhos estava te procurando. E eu vou logar com o root mesmo. Aí eu crio isso aí. Tem que acertar minha senha, né? Isso aí. Beleza, criei um usuário. Senha. Então aqui já Sinistro, né, cara? Vou configurar aqui meu ponto .env. Mano, dá vontade de falar, eu gosto
Polenta, frito, ó. E aí, Magistral. aqui, senha única. E por que que eu tô conferindo o banco de dados? Porque eu preciso... Depois eu falo. Acho que era bom alguém... Pera aí, Ale. Alguém mutar o microfone aí. Valeu. Beleza. Bom, como a gente sabe, né, o Laravel ele já vem aqui ele já vem com uma migration pronta para criar uma tabela de usuários, tá? E essa tabela aqui ela tem esses parâmetros aqui: nome, e-mail e password. Legal. Então, assim, como a gente vai usar um provider externo para prover a identidade do nosso usuário, a gente não vai ter uma senha local. Então eu vou deixar esse campo aqui como o da senha como nullable, né? Acho que é só isso. Beleza. Então, vamos então criar. E, só um detalhe aqui: a gente vai sincronizar o usuário lá que vem da senha única com um usuário local. Por quê? Porque para fazer os processos de autenticação aqui no meu sistema local, eu preciso que exista o usuário, né? Então a gente cria o usuário localmente também. A diferença é essa. Então, só uma dúvida. Essa é uma dúvida que eu tinha. Então, a biblioteca ela vai no server, digitei meu usuário lá, meu número USP e minha senha. Ele traz um pacote de dados lá e aí o Laravel insere no banco local para você gerar as coisas. Ele sempre vai fazer isso a cada autenticação? Não, quem vai inserir não é o Laravel, né? A gente vai dar essa instrução no nosso controller, no nosso login controller. Você pode inserir ou não, mas se você quiser logar a pessoa, que assim, depende para que você está solicitando o login. Vamos supor que você quer dar acesso a uma página específica do seu sistema. Aí você vai pedir o login com a senha única vai retornar os dados do usuário que foi logado, né? E aí quando o retorno acontece, você pode só dar acesso naquela página e ponto. Agora, se você quiser logar o usuário no seu sistema local, precisa existir um usuário do tipo user localmente aqui, que tenha as classes de usuário que são necessárias para fazer o login local. Então, a gente que vai fazer isso, na verdade. Então, mas aí nesse caso ele não precisa ter a senha salva, porque... Não precisa, porque a senha não está aqui, a senha vai estar em outro lugar. Isso, então, a senha vem pela autenticação do auth lá. Na verdade a senha não vem, né? Vem vem uma confirmação de que o usuário existe lá no provider. Usar isso. E aí, baseando, se essa resposta vir, a gente loga o usuário e cria ele localmente e depois loga, né? Mas é isso. O que a gente espera é uma confirmação de que o usuário exista. Então, vamos criar a nossa... Então, só mais uma coisa, Thiago, rapidinho. Então, se o cara, tipo, na prática, o cara já fez o cadastro no sistema e tudo mais. Não, tipo, fez o cadastro, ele entrou a primeira vez, aí o sistema, na primeira vez que ele faz o login, cria o usuário dele, certo? Sim. Mas todo esse processo a gente que vai fazer no controller. Não, tudo bem, beleza. Mas próxima vez que ele fizer login, ele só vai ver se existe o usuário lá. Mas a gente também vai verificar isso no nosso controller. A gente poderia... A gente que verifica se o usuário já existe... Não, tranquilo, só para entender o processo. Vamos lá direto na biblioteca que a gente acho que entende melhor. Então, beleza, rodei o migrate aqui, criei minha tabela user lá no banco de dados. Então, eu já posso, para ver se está tudo certo aqui, ó, sobre um server, né? Vai estar tudo certo. E ele sobe na porta 8000, se eu não me engano. Tá aí o Laravel, ok. Vamos só mudar isso aí. Vamos criar um controller aqui, rapidinho. Para ser nossa home, né? Vamos criar um controller aqui chamado index controller. Beleza? E aí, vamos criar uma rota. E aqui nessa rota, vou criar aqui em cima, route gets, vai ser nosso barra.
E aqui a gente manda lá para o nosso index controller arroba, a gente chama um método lá chamado index. Beleza. Então vamos criar um método index dentro do nosso controller index. App http controller beleza. Vamos colocar aqui alguma coisinha. Public function. Vamos retornar um template, vamos chamar de index também. E só isso. Beleza. Só porque aí nessa index a gente consegue controlar, a gente mostra se o usuário está ou não logado, né? Isso aí. Então, ó. Vamos só criar um teste aqui. PHP Artisan Server. Se tiver tudo certo, nossa index é um teste. Ok. Ok. Então vamos lá dentro do senha única. Então lá no Resources, vamos já fazer uma mudança que é a seguinte. Então tem uma função aqui no Blade que verifica se o usuário está logado, chamada auth. Então, se o usuário estiver logado, mostra isso. Se ele não estiver logado, mostra isso. Então, não logado. E acaba o bloco aqui, end auth. Isso aí. Então, Cara, que coisa linda isso aí. é isso aí. Então, eu não estou logado, né? Beleza. E aí, se eu não estou logado, a gente coloca um botão de login, né? href. A gente pode chamar de barra login mesmo. Login. Beleza, então não logado tem a opção de fazer login. Não existe ainda, né, a minha opção de login. E aqui a gente vai colocar a opção de fazer o logout. Logout. Né? Beleza, então agora para fazer o login a gente vai instalar a biblioteca. Então a biblioteca chama senha única Socialite. Socialite é a biblioteca do Laravel usada para você fazer requisição do tipo OAuth, e ela serve para as duas versões, tanto para 1.0 quanto para 2.0. Tá? E aqui vou fazer o seguinte, ó, como essa biblioteca não está registrada lá no packagist do PHP, eu primeiro adiciono o meu Composer, essa opção de repositórios, para verificar aqui na conta aqui do SPDEV, para ele pegar daqui diretamente. Eu vou registrar depois isso lá no packagist, só não tive tempo de fazer isso, que aí bastaria rodar a segunda linha aqui. Tá? Então vamos pegar aqui essa primeira linha. Pode fechar isso. É isso aí. Então adicionei. E aqui eu vou passar aqui a versão Dev Master, porque eu também não comecei a taguear, não comecei a colocar versão. Na verdade a gente começou a fazer isso em projeto nenhum. Então quando a gente começar a colocar versão, a gente vai passar aqui a versão. Aqui, se Dev Master, ele vai pegar a mais recente, o último commit dessa biblioteca, que é o que está funcionando atualmente. Então beleza, deixa ele incluir aí. E aí a gente vai fazer algumas coisas aqui. Deixa ele terminar aqui. Aqui são as configurações pro Laravel enxergar a nossa biblioteca como serviço, tá? Bom, beleza, então em vim app config app, né? Config app. Beleza, nos providers. Aqui eu vou até fazer uma alteração. Eu acho que o Laravel, a partir dessa versão 5.6, ele não precisa carregar a biblioteca automaticamente. Eu não vou colocar, eu não testei ainda, mas eu vou
eu acho que ele automaticamente vai enxergar a biblioteca porque ele tem uma opção de auto-discovery de novos serviços. Então vou pular essa parte aqui, tá? Se não funcionar, a gente volta e coloca. Então vou colocar aqui no meu Event Listener, né? Para ele ouvir minha biblioteca na hora do login. Então é app, provider, events, isso aí. Então tem aqui uma variável protegida que são os eventos que são ouvidos, né? Então vou pedir para ele ouvir a minha biblioteca que eu estou criando aqui. Bom, e aqui tanto faz, tá? Você pode usar app, você poderia ter usado app, Socialite Provides Manager, Socialite, e passar do jeito que está aqui, por exemplo, ou posso passar o 2.2.class, que o André gosta, hein? Então vou deixar em homenagem a ele, tá? Não é que eu gosto não, eu só não sabia o que era, cara. Brincando. Então, beleza. Aqui só, na verdade, eu só tô colocando um array, que a chave do array é a própria classe. E ele vai instanciar essa classe para fazer o que ele tem que fazer. Tá? E aqui qual o método dentro dessa classe que vai ser chamado, que lá chama handle. Se você olhar aqui nos arquivos, tem um método lá dentro chamado handle. Na verdade, você não precisa se preocupar com nada disso, que está tudo configurado. Basta seguir aqui esses passos. Então, beleza. Então, vamos aqui no nosso config services. E aqui a gente vai então colocar um bloco que são as variáveis para conectar lá no auth. Claro que como esse arquivo é versionado, eu não vou colocar diretamente aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável de ambiente com esse nome aqui, ó, sem a única key sem a única secret. E aí aqui essas variáveis serão lidas, né? Então é isso aí. Agora vamos lá no nosso .env. Eu vou criar só no env, mas num projeto normal você colocaria no env example também para os outros programadores saberem que aquela variável é requerida, tá? Então vou criar essas. Vou copiar aqui. E aí, onde serão lidas essas variáveis? Lá no meu arquivo de configuração da classe, que eu coloquei aqui em cima. Beleza, eu vou colocar mais uma, chamada assim, admins. E aqui seria, colocar na verdade, número USP, chama de code peso, né? Code peso admins. Seria o número USP das pessoas que administram o sistema. Então, por exemplo, eu vou colocar o meu aqui. E mais um aleatório aqui. Beleza. Então, o que eu preciso fazer agora? Aqui na senha única key e na senha única secret, eu preciso colocar então os meus tokens, né? Eu vou descompartilhar um pouco a tela, tá bom? E aí eu vou inserir aqui e salvar. Só para não ficar no vídeo. Pausa o vídeo aí. Também. Compartilhado aí para vocês? Uhum. Beleza. Só um instantinho. Beleza. Vamos ver se a gente acha uma foto bonitinha aqui explicando o auth, um workflow. Não tem, mas beleza. Deixa eu entrar aqui na biblioteca do projeto. Ei, agora sim. Beleza. Então, naquela documentação que o pessoal Tá saindo no Hangout? Naquela documentação que o pessoal da STI Central manda pra gente, eles dão um exemplo de código para ser implementado no PHP, né? Sim. E aí, bom, se você seguir aquilo lá, dá certo também. Mas como a gente está usando um framework aqui, o Laravel ele tem um próprio jeito de você fazer a autenticação
usando um provider, né? Ou seja, um servidor externo que tem a identidade dos seus usuários. E eu acho que no nosso caso aqui especificamente, assim, das unidades e tal, é bem provável que a gente vá por esse caminho de usar um provider, né? Do que ficar gerenciando contas de pessoas que já têm suas identidades em outros lugares. Então essa é a vantagem de usar um servidor que tem então identidade dos nossos usuários. Então essa é um caminho. Um outro caminho é se vocês têm uma base local LDAP, tem uma biblioteca muito legal, dá para usar no Laravel, inclusive, LDAP, esse aqui, ó. Eu comecei a usar aqui, é muito bacana, chamada LDAP 2. Então, para quem tem base LDAP local, é uma boa usar essa biblioteca aqui de LDAP, ou AD, né? Então é isso, assim, quando a gente começou então a trabalhar com Laravel, eu fui atrás de fazer então essa biblioteca para a gente não ficar recriando usuários que têm as suas identidades nos servidores da USP, para ficar mais fácil a autenticação do nosso lado. Tá? Então, o protocolo que no caso aqui a USP usa é o ALF 1.0, e aí já existe o ALF 2.0, eu não sei se eles vão atualizar ou não. Então, assim, se fosse o ALF 2.0, acho que seria um pouquinho mais fácil. O ALF 1.0 ele é um pouco mais chatinho de configurar. E no caso da USP, ela não segue assim exatamente o padrão. Existe um padrão RFC para o ALF 1.0, que a USP muda algumas coisinhas. Então, por isso que dá um certo trabalho toda vez reconfigurar isso. Então, vou dar um exemplo. O retorno da autenticação, no caso da USP, ele vem com um parâmetro chamado callback ID, quando que o padrão é só callback. Então essas coisinhas, isso já está na biblioteca, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou criar uma instalação zerada do Laravel, e aí a gente implementa essa biblioteca lá. Então vamos lá, compose, create. Enquanto eu estou criando aqui, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode ir. Vou chamar de senha única, tá? Beleza, enquanto ele vai criando aqui, eu vou rapidamente. Eu vou entrar no meu banco de dados aqui. E aí eu vou criar um banco de dados para esse Hangout. Vou chamar de senha única mesmo. Beleza. Vou criar um usuário aqui. Senha única. Opa! Se eu digitar alguma coisa errada aí, vocês podem identifique. Ixi, tá tudo errado aí. Tem um N a mais ali. Identified. Peraí. Identified. Tá certo, né? Tá, agora tá. Acho que o localhost é bom passar uma aspas aqui, né? Pra não dar problema. Isso aí. Não. Bom, tudo bem. Ele tá falando que o usuário que eu entrei aqui, eu entrei com o usuário master que não tem essa permissão, mas beleza. Eu vou copiar essa linha. O Carlinhos tava te procurando. E eu vou logar com o root mesmo. Aí eu crio isso aí. Tem que acertar minha senha, né? Isso aí. Beleza, criei um usuário. Senha. Então aqui já vou configurar aqui meu ponto .env. Dá vontade de falar, eu gosto de polenta frita, ó.
E aí, aqui, senha única. E por que eu tô conferindo o banco de dados? Porque eu preciso... Depois eu falo. Acho que era bom alguém... Peraí, Ale. Alguém mutar o microfone aí. Valeu. Beleza. Bom, como a gente sabe, né, o Laravel ele já vem aqui ele já vem com uma migration pronta para criar uma tabela de usuários, tá? E essa tabela aqui ela tem esses parâmetros aqui: nome, e-mail e password. Legal. Então, assim, como a gente vai usar um provider externo para prover a identidade do nosso usuário, a gente não vai ter uma senha local. Então eu vou deixar esse campo aqui como o da senha como nullable, né? Acho que é só isso. Beleza. Então, vamos então criar. E, só um detalhe aqui: a gente vai sincronizar o usuário lá que vem da senha única com um usuário local. Por quê? Porque para fazer os processos de autenticação aqui no meu sistema local, eu preciso que exista o usuário, né? Então a gente cria o usuário localmente também. A diferença é essa. Então, só uma dúvida. Essa é uma dúvida que eu tinha. Então, a biblioteca ela vai no server, digitei meu usuário lá, meu número USP e minha senha. Ele traz um pacote de dados lá e aí o Laravel insere no banco local para você gerar as coisas. Ele sempre vai fazer isso a cada autenticação? Não, quem vai inserir não é o Laravel, né? A gente vai dar essa instrução no nosso controller, no nosso login controller. Você pode inserir ou não, mas se você quiser logar a pessoa, que assim, depende para que você está solicitando o login. Vamos supor que você quer dar acesso a uma página específica do seu sistema. Aí você vai pedir o login com a senha única vai retornar os dados do usuário que foi logado, né? E aí quando o retorno acontece, você pode só dar acesso naquela página e ponto. Agora, se você quiser logar o usuário no seu sistema local, precisa existir um usuário do tipo user localmente aqui, que tenha as classes de usuário que são necessárias para fazer o login local. Então, a gente que vai fazer isso, na verdade. Então, mas aí nesse caso ele não precisa ter a senha salva, porque... Não precisa, porque a senha não tá aqui, a senha vai estar em outro lugar. Isso, não, a senha vem pela autenticação do auth lá. Na verdade a senha não vem, né? Vem vem uma confirmação de que o usuário existe lá no provider. Usar isso. E aí, baseando, se essa resposta vir, a gente loga o usuário e cria ele localmente e depois loga, né? Mas é isso. O que a gente espera é uma confirmação de que o usuário exista. Então, vamos criar a nossa... Então, só mais uma coisa, Thiago, rapidinho. Então, se o cara, na prática, o cara já fez o cadastro no sistema e tudo mais. Não. Não, fez o cadastro, ele entrou a primeira vez, aí o sistema, na primeira vez que ele faz o login, cria o usuário dele, certo? Sim. Mas todo esse processo a gente que vai fazer no controller. Não, tudo bem, beleza. Mas próxima vez que ele fizer login, ele só vai ver se existe o usuário lá. Mas a gente também vai verificar isso no nosso controller. A gente poderia... A gente que verifica se o usuário já existe... Não, tranquilo, só para entender o processo. Vamos lá direto na biblioteca que a gente acho que entende melhor. Então, beleza, rodei o migrate aqui, criei minha tabela user lá no banco de dados. Então, eu já posso, para ver se está tudo certo aqui, ó, sobre um server, né? Vai estar tudo certo. E ele sobe na porta 8000, se eu não me engano. Tá aí o Laravel, ok. Vamos só mudar isso aí. Vamos criar um controller aqui rapidinho. Para ser nossa home, né? Vamos criar um controller aqui chamado index controller. Beleza? E aí, vamos criar uma rota. E aqui nessa rota, vou criar aqui em cima, route gets, vai ser nosso barra. E aqui a gente manda lá para o nosso index controller
arroba, a gente chama um método lá chamado index. Beleza. Então vamos criar um método index dentro do nosso controller index. App http controller com... Beleza. Vamos colocar aqui alguma coisinha. Uma public function. Vamos retornar um template, vamos chamar de index também. E só isso. Beleza. Só porque aí nessa index a gente consegue controlar, a gente mostra se o usuário está ou não logado, né? Isso aí. Então, ó, vamos só criar um teste aqui. PHP Artisan Server. Se tiver tudo certo, nossa index é um teste. Ok. Ok. Então vamos lá dentro do senha única. Então lá no Resources, vamos já fazer uma mudança que é a seguinte. Então tem uma função aqui no Blade que verifica se o usuário está logado, chamada auth. Então, se o usuário estiver logado, mostra isso. Se ele não estiver logado, mostra isso. Então, não logado. E acaba o bloco aqui, end auth. Isso aí. Então, que coisa linda isso aí. é isso aí. Então, eu não estou logado, né? Beleza. E aí, se eu não estou logado, a gente coloca um botão de login, né? href. A gente pode chamar de barra login mesmo. Login. Beleza, então não logado tem a opção de fazer login. Não existe ainda, né? A minha opção de login. E aqui a gente vai colocar a opção de fazer o logout. Logout. Né? Beleza, então agora para fazer o login a gente vai instalar a biblioteca. Então a biblioteca chama senha única Socialite. Socialite é a biblioteca do Laravel usada para você fazer requisição do tipo OAuth, e ela serve para as duas versões, tanto para 1.0 quanto para 2.0. Tá? E aqui vou fazer o seguinte, ó, como essa biblioteca não está registrada lá no packagist do PHP, eu primeiro adiciono o meu Composer, essa opção de repositórios, para verificar aqui na conta aqui do SPDEV, para ele pegar daqui diretamente. Eu vou registrar depois disso lá no packagist, só não tive tempo de fazer isso, que aí bastaria rodar a segunda linha aqui. Tá? Então vamos pegar aqui essa primeira linha. Pode fechar isso. Isso aí. Então adicionei. E aqui eu vou passar aqui a versão Dev Master, porque eu também não comecei a taguear, não comecei a colocar versão. Na verdade a gente começou a fazer isso em projeto nenhum. Então quando a gente começar a colocar versão, a gente vai passar aqui a versão. Esse Dev Master ele vai pegar a mais recente, o último commit dessa biblioteca, que é o que está funcionando atualmente. Então beleza, deixa ele incluir aí. E aí a gente vai fazer algumas coisas aqui. Deixa ele terminar aqui. Aqui são as configurações pro Laravel enxergar a nossa biblioteca como serviço, tá? Bom, beleza, então em Vim App config app, né? Config app. Beleza, nos providers. Aqui eu vou até fazer uma alteração. Eu acho que o Laravel, a partir dessa versão 5.6, ele não precisa carregar a biblioteca automaticamente. Eu não vou colocar, eu não testei ainda, mas eu
eu acho que ele automaticamente vai enxergar a biblioteca porque ele tem uma opção de auto-discovery de novos serviços. Então vou pular essa parte aqui, tá? Se não funcionar, a gente volta e coloca. Então vou colocar aqui no meu Event Listener, né? Para ele ouvir minha biblioteca na hora do login. Então é app, provider, events, isso aí. Então tem aqui uma variável protegida que são os eventos que são ouvidos, né? Então vou pedir para ele ouvir a minha biblioteca que eu estou criando aqui. Bom, e aqui tanto faz, tá? Você pode usar app, você poderia ter usado app, Socialite Provides Manager, Socialite, e passar do jeito que está aqui, por exemplo, ou posso passar o 2.2.class, que o André gosta, hein? Então vou deixar em homenagem a ele, tá? Não é que eu gosto não, eu só sabia o que era, cara. Brincando. Então, beleza. Aqui isso, na verdade, eu só tô colocando um array, que a chave do array é a própria classe. E ele vai instanciar essa classe para fazer o que ele tem que fazer. Tá? E aqui qual o método dentro dessa classe que vai ser chamado, que lá chama handle. Se você olhar aqui nos arquivos, tem um método lá dentro chamado handle. Na verdade, você não precisa se preocupar com nada disso, que está tudo configurado. Basta seguir aqui esses passos. Então, beleza. Então, vamos aqui no nosso config services. E aqui a gente vai, então, colocar um bloco que são as variáveis para conectar lá no auth. Claro que como esse arquivo é versionado, eu não vou colocar diretamente aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar criar uma variável de ambiente com esse nome aqui, ó, senha única key, ou senha única secret. E aí aqui essas variáveis serão lidas, né? Então é isso aí. Agora vamos lá no nosso .env. Eu vou criar só no env, mas num projeto normal você colocaria no env example também para os outros programadores saberem que aquela variável é requerida, tá? Então vou criar essas. Vou copiar aqui. E aí, onde serão lidas essas variáveis? Lá no meu arquivo de configuração da classe, que eu coloquei aqui em cima. Beleza, eu vou colocar mais uma, chamada assim, admins. E aqui seria, colocar na verdade número USP, chama de code peso, né? Code peso admins. Seria o número USP das pessoas que administram o sistema. Então, por exemplo, eu vou colocar o meu aqui. E mais um aleatório aqui. Beleza. Então, o que eu preciso fazer agora? Aqui na senha única key e na senha única secret, eu preciso colocar então os meus tokens, né? Eu vou descompartilhar um pouco a tela, tá bom? E aí eu vou inserir aqui e salvar. Só para não ficar no vídeo. Pausa o vídeo aí. E na USP, aí você pode no mesmo token. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Tá. Agora você sim. pode no mesmo token ter vários sistemas, tá? A gente, por exemplo, na Flash tem muitos aqui, né? Se vocês olharem aqui, tem no Drupal, tem sistema PHP, tem tudo aqui, se você imaginar. E aí para cada sistema, e como você controla o retorno, né? Ou seja, a pessoa vai entrar lá no site do USP Digital, vai colocar o número USP, senha. Quando ela retorna, para onde ela é retornada, para qual URL, né? Então, quando você cadastra aqui, ó, inserir um novo consumidor é a aplicação que vai fazer a requisição para o provider, tá? E como que ela faz a requisição? Ela faz a requisição usando aquele token que a gente colocou no ponto .env. Então, se aquele token é válido e o usuário tem permissão, ele vai bater aqui e aqui você cadastra então o seu sistema. Então, eu já vou pegar o que eu já cadastrei aqui. Chamei de Laravel mesmo. Coloquei Laravel aqui. Aqui. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu coloquei o nome do sistema de Laravel, descrição Laravel, e aqui eu coloco a URL de retorno. Que eu coloquei aqui
Ô, Thiago, Pode falar. sabe pra que serve esse URL padrão aí? Sim. Se você, como o nosso caso aqui, tem vários sistemas e na hora da requisição o seu sistema não mandar o callback ID, ele vai ser retornado para o URL padrão. Por exemplo, Entendi. se eu marcar isso, de todos os seus sistemas que você tem cadastrado aqui, só um vai ser o padrão. Então, se eu marcar esse aqui para ser o padrão, qualquer requisição que chegar sem um callback ID vai ser retornado para localhost 2.8000/login/senha única/callback. Sacou? Entendi. Tá. Ô, Thiago, essa URL quem processa é o servidor local Quem mesmo. processa é o local. Por isso você pode usar localhost, pode usar um IP inválido. Porque na verdade. Eu achava que tinha que ter uma URL verdade. Não, porque na verdade a troca de mensagens entre o ALF e entre a sua máquina é tudo por requisição HTTP, é tudo texto. Isso aqui vai no corpo do texto, ó. Ele manda de volta a requisição para o seu sistema, ó. Esse é o retorno. Quem vai resolver esse nome é o seu DNS local, tudo da sua máquina. Entendi. Então, pode ser aqui. Só para facilitar a vida aqui, eu vou deixar só a /callback, tá? Para não ter que ficar digitando muita coisa. Então, beleza. Ele vai retornar lá para o localhost /callback. Então, beleza. A biblioteca está instalada. É isso que precisa ser feito para configurar a biblioteca. E agora a gente vai para o Laravel mesmo, que são as coisas referente à parte de login. Se vocês quiserem, se vocês entrarem aqui na pasta src, aqui em server.php, tem todas as configurações que são necessárias aqui para funcionar o ALF da USP. Se vocês quiserem depois entender um pouquinho melhor, eu posso falar. Mas para usar, é esse procedimento. Então, beleza. Então, o Laravel também ele já traz o controller para gente do login. Então, lá em app, http, controllers, ele já tem a pasta ALF aqui, que já vem um login controller. Se não tivesse, a gente criaria, tá? Mas como já está aqui, vamos usar o que está aqui. E aqui ele já vem com a função construct e tal, e a gente vai criar então vamos criar dois métodos aqui. Um que vai ser para criar o login, ou seja, na hora que eu colocar lá no meu /login, no meu sistema, aqui no meu /login, que não tem nada, ele vai bater nesse controller. Então vamos fazer o seguinte até primeiro, vamos criar a rota, né? Então vamos criar uma rota /login, que vai bater no ALF /login controller. Eu vou usar o mesmo que está no tutorial, só para não ter que ficar digitando. Acho que é mais fácil, na verdade, até. Eu já vou criar as duas rotas, a rota do login e a rota de retorno. E a gente só vai mudar uma coisinha aqui. Então, vou colocar aqui rotas para senha única. Aqui vou chamar só de login, o /login, tanto faz, né? E a outra, como eu cadastrei lá, o consumer, só com o callback. Beleza, então o método do controller que vai ser chamado na hora que essa rota for acessada /login vai ser o redirect to provider. E o retorno vai bater nesse outro aqui, no handle provide callback. Então, beleza. Thiago, esse aí foi o nome que você deu. É o nome que eu vou dar agora, na verdade. Ele nem... Não, tudo bem, mas isso aí porque uma dificuldade que eu tenho no Laravel é assim, tem algumas coisas que eu não sei o que é convenção do Laravel ou convenção da comunidade, etc. Isso daí você podia ter chamado de churrapinha. Se quiser, a gente faz até com outro nome aqui. Tá, não, beleza. É que na verdade, deixa eu explicar então. Esses dois métodos aqui, se você for pegar qualquer implementação do Socialite do Laravel, é comum usar um método chamado redirect to provider. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o usuário e mandar para o provider. Ele vai fazer um redirecionamento. Uhum. Então é comum chamar com esse nome aqui, mas você pode mudar. Eu mudei, inclusive, no sistema que eu fiz aqui, eu mudei.
Entendi. Então, tipo, uma convenção da comunidade. Socialite, a convenção, a convenção Tá. do Socialite, E aqui a outra é o Handle Provide Callback, ou seja, o que eu vou fazer quando o usuário retornar. São esses dois. Mas você poderia Beleza. chamar de qualquer outra coisa. Não existe esses métodos lá no login control. A gente vou criá-los Tá. agora, na verdade. Bom, eu deixei já um escopo aqui para você começar, tá? Eu vou copiar também aqui para não ficar muito tempo digitando. Que eu vou criar exatamente agora os dois métodos que eu coloquei lá na rota. Tá, tem que colocar o set no paste, né? Beleza. Legal. Então, esses aqui são aqueles dois métodos. Beleza. Então, o primeiro aqui, ó, o Redirect to Provider. O que ele vai fazer? Ele vai retornar aqui um objeto do tipo Socialite usando o drive senha única, porque a gente instalou a biblioteca, e vai chamar um método, tá lá, Redirect. Não precisa fazer nada aqui, isso tem a ver com as configurações do Socialite. Como eu falei, onde está senha única aqui poderia ser Facebook, Twitter, GitHub, enfim, qualquer provider de identidade, né? A gente está usando, então o que a biblioteca fez aqui, essa biblioteca? Ela criou um driver para o Socialite chamado senha única. Quando a gente instalou aqui senha única Socialite, ele criou esse driver aqui, senha única. Já existe, por exemplo, o Facebook. Se você colocar só Facebook aqui e colocar as variáveis no .env, também rolaria com o Facebook. Beleza? Beleza. E aí, o retorno vem para esse outro método aqui, o Render Provide Callback. E aqui eu chamo esse método Socialite para pegar o usuário que está sendo retornado, que foi o que fez o login lá no meu provider, e aqui ele é criado um objeto. E aqui que é meio confuso, que na verdade esse user aqui, ele é do tipo Socialite, não é um user do tipo user do Laravel, tá? Isso. E aí a gente tem que fazer o mapeamento dos dois. Então eu vou fazer isso aqui. Eu vou só dar um use no Socialite aqui, que acho que eu não fiz. Que ele está usando aqui. Vou fazer lá em cima, né? Use Socialite. Beleza. Então, para começar, vamos dar um DD aqui, né? No user. Então vamos lá. Se tiver tudo certo. Então deixa eu voltar para a minha aplicação. Tô aqui, ó, não tô logado, né? Então quando eu clicar no login, esse método aqui, o Redirect to Provider, vai ser chamado. E aí ele vai chamar então o objeto da instância do tipo social, da classe Socialite, vai carregar o drive com a senha única com todas aquelas configurações que estão na biblioteca e vai me redirecionar para o provider. Que o provider é esse aqui. E ele carregou aqui, ó, Laravel foi aquelas configurações que eu coloquei aqui. Ó, Laravel. Ah, que massa. Então aqui você poderia dar outro nome aqui. Laravel blá blá blá. Então quando você mudar aqui, ó, ele coloca Laravel, beleza? Aqui eu coloco meu número USP. E aí, pá, ele já me retornou aqui o objeto que está sendo objeto que chega aqui do tipo Socialite. Aquele token, Thiago, que apareceu, você depois lembra de cortar. Não, esse token é só nessa seção, na verdade. Ah, tá, beleza. Vamos fazer de novo, Tá. só para você. Ele vale para fazer requisições. Ele tem validade, ó, mudou já, tá vendo? Ele tem um tempo que ele expira aí, não sei quanto que é não. Tem meu nome aqui, tudo, Tá. mas... Mudou não, gravei aqui. grava aí, mudou sim, cara. Não mudou? É brincadeira. Brincadeira. Deixa eu só explicar. Esse token ele serve para você fazer requisição, sei lá. É que no caso do provider da USP ele retorna poucas coisas, né? Mas pensa tipo um Facebook que retorna um monte de coisa. Tipo, sei lá, você consegue postar de um site externo, fazer um post no Facebook a partir desse token, entendeu? Usando esse token na sua aplicação, você usa o token e consegue
em nome do usuário, fazer um post, se o usuário permitir, né? Claro. Entendi. Então, beleza. Aqui é o objeto do tipo Socialite, então vamos transformar ele num usuário local. Por que eu vou transformar no usuário local do Laravel? Porque eu quero fazer o login, né? Então, vamos fazer assim, ó. Acho que vou chamar de local user. E aqui eu vou chamar user. Deixa eu falar uma coisa, a gente pode dar um pause só pra eu beber uma água? Não, cara, que isso, faz fotossíntese, hein? 5 minutos? Ó, 3 e... Tranquilo. Beleza? Vou dar um pause aqui nas coisas. Alô? Beleza. Tranquilo. Não voltou? Beleza, tela compartilhada. Deixa eu só ver uma coisa, se eu inserir aqui, vamos dar também carregar a classe de usuário local do Laravel, tá? Então eu vou dar um use user aqui. Então beleza, ó, esse user aqui, a gente pode até mudar um nome, tá? Talvez fique mais fácil, ó. Pode colocar user sem a única, né? Aí não confunde, e a gente pode chamar o user de user mesmo. Beleza. Então, o que a gente vai verificar primeiro aqui? Se o usuário existe, né? Se o usuário existe localmente. Se não, cadastrá-lo, né? Cadastrá-lo. E 3, fazer o login. E assim, você tem que necessariamente seguir esse fluxo? Não. Por isso que eu não coloquei lá na biblioteca, na descrição. Deixa eu abrir aqui a descrição da biblioteca. Por isso que eu coloquei aqui essa informação. Aqui você pode inserir o usuário no banco de dados local, fazer o login e tal. Mas você não necessariamente vai fazer isso. Isso vai depender do escopo da sua aplicação. No caso da gente querer que o usuário navegue na nossa aplicação logado, a gente tem que fazer esses passos aqui. Então, vamos ver se ele existe localmente. Então, ó, user senha única, ele tem um ID aqui. Vamos verificar se ele tem um ID mesmo. Vamos lá. Vou ter que ficar digitando 60 da hora. Beleza. Salva aí no navegador, bem seguro. Então, beleza, ó, ele retornou um ID aqui. Então, ó, o atributo ID lá do meu retorno é o número USP. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode procurar usando aqui o Laravel, se já tem um usuário com esse ID. E a gente pode até colocar o número USP como sendo o ID local também. Não tem problema não. Então a gente faz assim, find. Opa. Aí o Leandro me ajuda aí. Como que eu procuro? Faço uma query aqui, Leandro. É find, né? É find. Nossa, esse aqui é um where? Não, acho que isso... Se você acho que souber o ID. só dar um find assim, tá tudo certo, né? Tira o DD ali. Tira o DD, né? Opa. Então, beleza, a gente faz assim, ó. Opa. User. E a gente vai dar um DD no user aqui. Aí não vai existir, né? Então, vamos ver o que vai ser retornado aqui. Pera aí. Eu vou fazer o seguinte, se eu logar lá no USP Digital, ele para de... Aqui até um detalhe, inclusive, ó. Por que ele está pedindo a senha toda hora que eu clico no login aqui? Porque eu não estou logado no USP Digital. Se eu tivesse já logado, ele já vai carregar direto, tá? Bom, eu vou carregar a classe direito lá, não carreguei. Mas de qualquer maneira, aqui acho que, não sei, você pega o Facebook e o Twitter, na hora que a requisição chega lá de uma aplicação consumidora,
A aplicação deve perguntar, né? O provider, você quer dar acesso... Você já viu aquelas perguntas? Tipo, o Facebook, você quer dar acesso ao aplicativo tal, usar seus dados? O Google faz isso também. Até quando você vai configurar o Thunderbird aqui para ler e-mail, ele te redireciona para essa página. O da USP não faz essa pergunta, ele autoriza direto. Se o cara tá logado, ele autoriza direto. Então, assim, às vezes o usuário se confunde com... Fiz isso hoje com Pode falar. o Drive de equipe. Então. Mas assim, o login aqui da USP, ele não pergunta, tá? Ele já autoriza direto. Então, se o cara já tá logado, às vezes ele clica no login no seu sistema local e já é logado direto, ele nem sabe por quê. Mas beleza, eu tinha errado aqui, eu tinha esquecido de colocar o app na frente do user. Vamos olhar lá de novo. Beleza, login. Então, null. Então, retornou o null. Significa o quê? Que eu não tô logado, que esse usuário não existe lá no banco de dados. Então, vamos fazer o seguinte. Se o usuário for null, a gente cadastra, né? Se o usuário for null, a gente cadastra. E como que a gente cadastra? A gente coloca aqui user. Agora a gente cria um objeto, né? Do tipo user. E os campos. Então, o ID a gente pode mapear com o número USP mesmo. Então, vou colocar aqui. Beleza. Quais campos que a gente pode pegar lá também? O e-mail. Ele é retornado como e-mail mesmo. Mais alguma coisa que a gente pode pegar? Acho que é O nome? o nome, é verdade. Name. Agora eu não vi se ele retorna aqui como nome ou como name. Então, como eu não lembro, vou dar um DD novamente aqui na... User senha única. Vamos olhar lá com mais calma agora o que é retornado, tá? Então, beleza, ele retorna como name mesmo. E tem outras coisas aqui, ó, tipo do vínculo, setor, nome da unidade e tal. Vamos só fazer com name primeiro. Beleza, name, ok. E a gente salva o user local, né? Save. Beleza, agora que eu tô com o usuário cadastrado localmente, na verdade até vamos ver se ele foi cadastrado mesmo, tá? Então vamos rodar uma vez aqui. Ele vai dar uma tela em branco, beleza, tela em branco. Vamos ver se eu fui cadastrado lá. Deixa eu abrir uma nova aba e cair no banco de dados aqui. SQL, -u, senha única. Usa Tinker. Posso usar o Tinker também, né? Beleza, vamos usar o Tinker, né? É rapidinho. User 2.0 aí já era. Beleza, o usuário cadastrado, tá bonitinho. Isso aí. E agora que o usuário já tá cadastrado. Manda aí. Se você quisesse cadastrar mais coisa, Vamos cadastrar. localmente aí você teria que alterar o model lá, algum lugar, alguma coisa do user ou não? Não, A migration. Se muda a migration do user. Vamos colocar aqui, vai, unidade. Ou você pode pegar outra tabela e relacionar também. Tá. Depende da abordagem que você vai usar. Isso. Uhum. Eu vou colocar mais no campo aqui, vai. Unidade. Muito obrigado, cara. Unidade? Tem algum? Pode ser. Pode ser, unidade, manda ver. Beleza. E aí é o seguinte, a gente carrega aqui a unidade, né? Unidade. E assim, eu não lembro como que ela é retornada. Então eu vou dar um DD novamente. Eu devia ter deixado salvo aqui, né? Mas beleza. Eu vou dar um DD nesse objeto. Só pra gente ver como que a unidade chega, que eu não me lembro.
Então, a unidade, ó, ela vem dentro de user. Não, ela vem como nome da unidade. Vamos ver se é isso. Então, vamos para... Desculpa. Vamos ver se a gente consegue acessar a unidade assim, ó. Opa. Beleza, a unidade está acessando assim, ó. Então, ok. Eu vou pegar então o nome da unidade, vou pegar esse atributo, eu vou comentar, vou deixar comentados aqui. E aqui é o seguinte. Então, o user unidade vai vir lá como nome unidade. Salvo. Bom, deixa eu... Não vai Não, funcionar. vou dar um migrate aqui para ele criar o... Dá um fresh aí. Migrate fresh ou refresh. Beleza. Bom, vamos ver se ele vai criar. Login. Ok. Cadê o Tinker? User. É função. É verdade. É método. Beleza, a unidade está com Faculdade de Filosofia e Letras Humanas. Bom, aí tem os detalhes que aí já não está muito no escopo da senha única, que é o seguinte, né? Que nem... Se o usuário existe, ele nem encaria aqui dentro, né? Então, sei lá, eu troquei de unidade, vou logar no sistema, o nome da unidade não vai ser atualizado, né? Por exemplo. Né? Então, você poderia fazer um else aqui, inclusive, que é um else para atualizar alguns campos, né? Então, por exemplo, ó, não sei se... Você vê que eu preciso fazer um curso de vinho urgente, né? Beleza. Então assim, se o objeto user ele não é nulo, eu crio uma nova instância e salvo. Agora, se alguma coisa foi retornada aqui, ele já instanciou o objeto para mim, colocou em user, e aí eu posso mudar alguns atributos aqui, sei lá. Aqui, esse else aqui seria para atualização dos dados, né? O cara mudou de unidade, logou no meu sistema, eu já faço uma atualização aqui dos atributos dele, né? Beleza, então quando chega nesse momento aqui, eu tenho certeza que o user existe. Agora que o user existe, a gente faz o login. Beleza? Aí para fazer o login eu também não lembro de cabeça, então eu vou pegar aqui. É isso aqui, alf login. Então agora a gente faz o login do camarada, que é o passo 3 aqui. Então, alf login, passo qual é o objeto, que é user, e login true. Beleza, logou o camarada e dou um redirect para algum lugar. Retorno, né? Vou retornar para a raiz mesmo do sistema. Tá tudo certo. Então, login. Aí ele não achou o alf porque eu não importei lá em cima, né? Vamos lá importar o alf. Use alf. Opa, ainda vai funcionar mesmo. Beleza, tô logado. Nice! E aí... Nossa, bem mais simples que eu imaginei. E aí, vamos fazer o seguinte. Vamos brincar um pouco, por exemplo. Lá no controller, então, o que eu posso fazer? Esse aqui é o jeito mais simplinho, tá? Depois eu vou explicar o jeito mais bonitinho. Eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso fazer uma restrição aqui, né? Talvez aqui mesmo, ó. Aqui, deixa eu pensar se aqui é melhor ou não. Não, vamos fazer lá na index mesmo. Não, vamos fazer aqui, vai.
a gente consegue capturar aquela variável aqui, né? Então, vou chamar isso aqui de admins. Só por acaso, vocês estão conectados? Ficou tudo mudo? Ah, beleza. Beleza. Tá nice. Estamos aqui. Beleza. Então, Beleza. Tamo aí. tá, então eu vou pegar essa variável aqui, vou dar um trim nela, né? Se tiver algum espaço lá para não doar o barraco. Aí depois desse trim eu posso fazer o seguinte, estou separando por vírgula os números USP, né? Posso dar um explode para transformar isso aqui no array, né? E aí lá está separado por vírgula. Beleza, agora eu tenho um array com os admins. Beleza, então o que acontece? Vai ser retornado aqui o senha única e isso aqui vai ser retornado para qualquer pessoa da USP, né? Lembra que a senha única ela vale para a USP inteira. Por isso você pode usar até o token de outra unidade. Foi o que eu falei para o André pegar o token aí de vocês, do direito. Porque, na verdade, o seu sistema ele vai enxergar todo mundo. Então, você que vai ter que tratar isso localmente na aplicação. Então, eu não quero que a USP inteira logue no meu sistema. Eu só quero que logue, sei lá, os admins aqui. Tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode pegar o user underline senha única. A gente sabe que o número USP vem aqui. A gente pode fazer assim, ó. A gente pode fazer um array. Eu vou olhar aqui Rapidex no Google como que é essa função, que eu não lembro. Aquela que verifica em array. Alguém lembra de cabeça os parâmetros do PHP? Nossa, cara, essa documentação de array do PHP eu quero tacar fogo. Não, mas essa aqui é uma de entender. Ó. Então essa aqui, ó, in array, ela verifica se esse valor está no array. Tá, beleza. Então, existe aqui um método chamado inArray que verifica se esse carinha aqui está ali na lista dos admins. Se ele tiver, pode fazer o seguinte, se ele tiver, na verdade se ele não tiver, a gente já dropa o cara aqui. A gente já dá um return aqui, ó, return redirect. E é o seguinte, aqui eu colocaria uma mensagem de flash. Opa, flash. Bom, como eu não estou usando nenhum template até agora, eu não vou colocar. Então ele só vai redirecionar, não vai dar mensagem nenhuma. Mas aqui significa o seguinte: se a pessoa que está tentando logar no meu sistema não tiver nesse array aqui, ela já é redirecionada de volta para a raiz do sistema e aí você mostraria uma mensagem, ó, fulano, você tá sem acesso. Tipo, sem permissão, alguma coisa assim. Então, vou fazer o seguinte. Já que eu já mostrei uma vez, vou mostrar de novo o meu. Não vou mostrar não. Eu vou pausar o vídeo aqui. Deixa eu pausar aqui. Beleza, eu tirei o meu acesso, então vamos testar. Bom, eu não implementei o logout ainda, né? Vamos fazer o logout aqui, o Rapidex. Na verdade eu vou copiar daqui, porque o logout é o mesmo logout, tá? Exatamente se tivesse ou não usando senha única, porque você vai destruir a sessão do cara. Então não tem muita diferença não. Então vou criar aqui dentro do login controller mesmo um método de logout, ó. Aqui. Opa. Isso aí. Aí falta criar a rota, né? Vamos criar uma rota rapidão lá para logout. Sobre rotas, tá? Eu vou criar aqui um logout do ponto usando uma requisição get, tá? Mas é mais seguro fazer post, tá? Só que como uma requisição tipo post, eu teria que fazer um formulário com um botão de logout, aí esse formulário mandar uma requisição daria um pouco mais de trabalho. Então eu vou fazer get mesmo só para um pouquinho mais rápido, tá? Mas beleza. No geral você faz como post, tá? É igual tipo ação de delete. Você pode fazer com get ou post, mas é melhor você fazer com post.
Então beleza, ó, o método chama logout e o URL chama logout. E aqui eu chamei o método de logout mesmo? Sim, logout. Como é get, não vai receber request nenhum, vou tirar esse request daqui. É isso aí, vamos ver se o logout tá funfando. Tô logado ainda. Beleza, logout implementado, então vamos testar o login. Ó, o login não tá rolando. Por quê? Ele vai lá, faz a requisição, volta, mas quando volta, ele bateu aqui, ó. Opa. Ele bate aqui, ó. Como eu não tô mostrando nenhuma mensagem, mas eu posso até, só para teste. Dá um die aí. Isso. Opa. Sem permissão, camarada. Certo? Certíssimo. Cara, é isso. Dúvidas, reclamações? Ah, Eu tenho uma reclamação, não apareceu fretinha nesse Hangout. Só a título de curiosidade, tá? Na verdade, assim, você tem uma aplicação que vai usar a unidade inteira, você não vai controlar número USP por número USP, né? Aí você vai fazer um jeito melhorzinho, e eu estou estudando ainda como que faz isso, que é usando o gate do Laravel, que eu não conhecia. Ele serve para você controlar grupos, tal, assim. Então, na verdade, você criaria uma classe e aí você pode trabalhar dessa forma. Mas, enfim, eu ainda tô tentando entender a biblioteca. Então, assim, para sistemas pequenos, tipo aquele do Copaco, que, sei lá, é só o setor de informática que vai usar, dá para fazer desse jeito. Mas quando você precisa de níveis diferentes de permissão, sei lá, seu sistema tem 5 níveis diferentes de permissão, né? Aí você usa o gate aqui, usaria todo esse bloco aqui, faria com gate.